Você que está assistindo a reprise dessa live, seja muito bem-vindo à Mutase. E hoje nós vamos falar sobre a importância da inteligência emocional no meio corporativo. Seja você um profissional liberal, um CLT ou até mesmo um empresário, eu tenho certeza que a inteligência emocional faz parte do teu processo de decisão, tá? E hoje nós vamos estar falando sobre isso, sobre a importância de você ter essas tomadas de decisões para que você consiga ter as decisões mais assertivas, né? Se afinal de contas nós, como empresários, como empreendedores, a gente passa a vida inteira tomando decisões, nada mais justo do que no momento que a gente precisar realmente tomar essas decisões, a gente tenha as emoções bem alinhadas para que a gente possa realmente tomar e ter resultados bem assertivos. Vou chamar aqui o Jean que é empresário, né, uma pessoa muito para falar justamente sobre isso, sobre esse processo de tomadas de decisões empresariais. Enquanto ele vai entrando aí, aproveita. Aí, acabou de entrar. Agora deu certo, né, Jean? Agora vai. Enquanto ele vai aí já se apresentar, eu gostaria que você aproveitasse e encaminhasse essa live, né, para aquelas pessoas que você acha que merece escutar um conteúdo sobre inteligência emocional. E como eu havia falado, né, o Jean ele é empresário, tem uma empresa muito interessante, ele vai contar a história dele, e é muito legal aí o que ele faz, é um meio que realmente é muito específico e tem que ter muita habilidade, né, Jean? Então se apresenta aí para as pessoas, fala do teu negócio, fala aí um pouquinho de você, né? Boa noite, gente. Prazer estar aqui com vocês. Então, eu sou empresário, né, mas minha primeira formação é em engenharia, né? Sou engenheiro e decidi empreender. Hoje moro em Petrolina e eu gostei tanto, Alberto, de empreender que acabei abrindo mais de uma empresa, né? Hoje eu tenho alguns negócios e um deles é a minha empresa de engenharia, né? Que se chama GM. Sim. Eu atuo com segmento de topografia, com toda a parte de medições, de geoprocessamento, de drone, GPS. Então, como você falou, é bem específico. Isso. Também isso me traz uma oportunidade de fugir do Oceano Vermelho lá e vir para o Oceano Azul, onde a minha concorrência acaba sendo menor. E com a inteligência emocional, isso faz toda a diferença no meu dia a dia. Isso. A gente vai chegar lá. Uma vez você me falou sobre esse processo, né? Que você acabou tomando uma decisão de comprar alguns equipamentos, né? Equipamentos que para muitos pareciam até um pouco onerosos, mas você via como um investimento. E isso acabou te diferenciando um pouco desse oceano vermelho aí, como você falou. Mas já a gente chega lá. Antes eu queria que você explicasse como que você enxerga hoje, né, o Jean como empresário e a inteligência emocional. Aonde você acha que você aplica o conceito de inteligência emocional dentro do teu negócio? Então, Roberto, eu acredito que, como qualquer empreendedor, empresário, eu acho que uma característica comum é a tomada de decisão, né? Quando você decide liderar pessoas em negócios, a última decisão é sempre sua lá. Você, lógico, tem que ter uma equipe que lhe apoie, mas lá no final é você que vai estar tomando qualquer decisão e arcando com as consequências dessas decisões. Eu Sim, acho que é onde faz a grande diferença. Muitas vezes, quando a gente está do outro lado, como empregado, né, empregador, é diferente do empregado, né? Porque lá a gente às vezes toma uma decisão, erra e a consequência não necessariamente vem para ele. Quando você está do lado de cá, você arca com toda a consequência. E a inteligência tem me contribuído muito, especificamente, ainda mais nesse momento que a gente vive de quarentena, desse cenário de saúde que a gente sabe que está no mundo. Mas quando eu mantendo preparado, né, intelectualmente falando, e focando no positivo, eu tenho conseguido gerar novos negócios. Eu tomei várias decisões nesse período junto com Vitória,
e conseguir fazer com que a GM desse um 360 graus de fato, né? E em plena pandemia, como você mencionou, a gente acabou fazendo investimentos consideráveis financeiramente falando em equipamento, e hoje a gente já viu os frutos sendo colhidos, né? Enquanto um monte de gente não acreditava no momento, porque a pandemia, porque a quarentena, a gente está indo na contramão. Eu acho que a gente tem crescido assim uns 300% nesse último ano aí, que foi um ano atípico para o mundo todo, né? Com Eu certeza. acho que isso Eu acho, fez. eu acho Jean, que o processo de inteligência emocional ele passa pelo autoconhecimento. E eu também, né, tenho o privilégio, digamos assim, de ter alguns negócios, né? Então, assim, hoje até a própria Mutase é um novo negócio que a gente cria e eu acho muito legal, assim, que todas as minhas empresas, não todas, mas a maioria das minhas empresas, eu tive o privilégio de criá-las, né? Quando tinha crises, onde as pessoas estavam realmente assim num processo de crise, eu estava criando. E até a própria Mutase é assim, né? Então hoje a gente está numa situação onde muitas pessoas acreditam que nós estamos passando por um momento difícil e nós estamos aqui criando a empresa e indo buscar. Mas os empresários, eu tenho visto que eles têm muitas crenças limitantes no aspecto de pensar no futuro. Então, o que é que acontece? O camarada, ele projeta uma coisa no futuro, conta aquela história para ele, naquela mente dele, né? Cria isso e aquilo gera uma ansiedade para ele. E a ansiedade, ela gera uma insegurança. E a insegurança paralisa. Ou seja, neste momento, ele passa a acreditar que não vai dar certo, que talvez não é por ali. E aí, o que é que acontece? Toda insegurança é medo. E medo, nesse ponto específico, ele está falando sobre paralisação, né? Sobre você ficar parado. Não vamos investir. O mundo ninguém sabe como é que tá. Então, assim, se você pegar os maiores empresários, eles, pelo contrário, né? Eles estão fazendo grandes investimentos agora, porque eles sabem que agora é a hora de plantar. Porque quando o mercado voltar, seja ele todo, certo? O que é que vai acontecer? Quem já estiver plantado, quem já estiver na inércia do movimento, na evolução, vai andar mais rápido, porque quando a economia voltar, ela vai voltar pungente. E aí, meu amigo, quem estiver em movimento vai pegar a fricção, né, como diz, e vai ir em direção, né? Então, eu concordo plenamente com você, Roberto. Isso que você falou me fez relembrar o ano que eu abri a empresa, né? Minha primeira empresa eu abri em 2014. E se a gente voltar lá atrás, a gente volta para a crise de 2014 lá, com a mudança de governo, com o impeachment, enfim. E eu lembro que quando eu fui abrir a empresa, eu estava numa condição financeiramente excelente, porque eu já tinha formado, já estava como gerente de uma empresa, estava em uma empresa que eu entrei, tinha 6 funcionários. Eu era gerente dessa empresa, ela tinha 120 funcionários, eu fazia obra no Brasil todo, de Alphaville, construía, vivia viajando e era muito feliz com aquilo, pude aprender muito. Inclusive, sou muito grato à empresa que eu trabalhei, né? Sempre respeitei e me coloquei na posição de dono, né? Eu sempre tive esse desejo de empreender e sabia que a gente não precisa só empreender no nosso negócio. Eu acho que o lugar mais fácil de empreender é dentro do negócio dos outros. Exatamente. Né? E lá em 2014, quando eu decidi abrir a empresa, eu lembro que eu ouvi de um monte de amigos, rapaz, você é maluco, como é que vai abrir empresa agora na crise, a crise está aí e tal. E na minha cabeça, né, ter estado nesse universo do autoconhecimento foi muito importante, porque eu consegui criar novas crenças dentro de mim. Eu lembro que uma crença lá em 2014 que eu criei foi assim, cara, eu sou solteiro, meus compromissos são mínimos, né? Moro só, tenho uma família que me apoia bastante, que se der tudo errado aqui, eu vou voltar lá para Maceió, vou estar em casa, seguro. Então, é hora de empreender agora, porque 2014 daqui a 2 anos a crise passa, 1 ano, e eu já estou dentro do mercado, né? Sim. Então, tem uma frase que me pegou muito forte, que foi, daqui a 1 ano eu vou querer ter tomado a decisão de hoje, né? Exato. Então, assim,
fui lá naquele momento, foi minha primeira decisão. Vou tomar e arcar com as consequências. Porque não necessariamente a gente diz que isso vai ser fácil, né, Roberto? Tem toda uma consequência. Eu lembro que eu tinha um faturamento mensal, eu levei 2 anos empreendendo para ter aquele faturamento mensal que eu tinha quando funcionário. Sim, Sim, o poder de uma decisão e ver lá no futuro. Eu já via, hoje eu já tenho 8 anos de empresa, né? sim. Então, assim, eu já via lá em 14 o que eu vivo hoje, entende? Sim, sim. Engraçado que a Devari, que é a empresa de tecnologia que eu também abri em 2013, no olho do furacão lá da crise, etc. E as pessoas dizendo que não, e eu abri e não teve problema nenhum, assim. Pelo contrário, me deu mais força para eu me preparar mais ainda, né? E eu acho que o processo de inteligência emocional, ele está aí em você saber utilizar as emoções. Porque muitas pessoas pensam, Jean, que inteligência emocional tem a ver com você não sentir uma determinada emoção. Por incrível que pareça, às vezes as pessoas dizem assim: o fulano fez o treinamento e fez o treinamento A, o treinamento B, e olha como ele tá com raiva. Sim, ele tá com raiva, por quê? Porque isso faz parte da estrutura neural dele, né? Todos os Se ele não se viaja, ele está quebrado, né? Está faltando alguma coisa. Isso, todos os animais, do réptil para cima, sente raiva. A raiva, ela faz parte, ela é uma estrutura onde é uma das primeiras emoções que foram criadas dentro da nossa estrutura cerebral. Então, assim, ninguém não sente raiva. Pelo contrário, todo mundo que está assistindo essa live já teve e terá raiva. A grande questão é o que é que você vai fazer com essa raiva? O que é que quais são os comportamentos que você vai refletir a partir dessa emoção? Porque outro mito que existe da inteligência emocional é que as pessoas acreditam que as emoções elas se controlam. Ou seja, eu vou controlar a raiva, eu vou controlar. Não. Você não controla uma emoção, você controla o comportamento que aquela emoção ocorre dentro da tua estrutura, entendeu? Então, quando você pensa em um comportamento pós determinada emoção, aí isso é que faz a diferença. Inteligência emocional é essa capacidade que você tem de gerir esses comportamentos provenientes de determinadas emoções. Então, por exemplo, quando eu estou com raiva, ao invés de eu dar um murro na parede, ao invés de eu agredir as outras pessoas, ao invés de eu ser ferino com elas, o que é que eu posso fazer? Eu posso utilizar aquela emoção ao meu favor. Ou seja, eu posso usar a estrutura da raiva, que ela tem uma força, ela tem uma energia de destruição. Quando a raiva ela vem no teu sistema, ela vem com uma energia de destruição. Eu quero destruir aquele objeto que está me causando raiva. E no momento que eu utilizo essa energia de destruição, focada, apontada para aquilo que realmente eu preciso destruir, aí esta emoção ela se torna poderosa, ela se torna positiva na minha vida. Então, por exemplo, se eu tenho uma crença limitante e eu acredito que eu não sou capaz, e aquilo limita os meus resultados, os meus comportamentos, eu posso utilizar a estrutura da raiva, que é essa energia de destruição, para destruir aquele objeto que está me causando aquela limitação, que no caso poderia ser uma crença limitante, poderia ser uma ferida, poderia ser um trauma, poderia ser o que for, né? Agora, não caiam na ilusão de achar que determinadas emoções elas se controlam, e de maneira alguma. As emoções elas são geridas e o que você controla é o seu comportamento. Ô, Roberto, Oi. e isso também a gente consegue linkar com o medo, né? Isso. Porque trazendo para o nosso contexto, não significa que eu não senti medo, que você lá em 2013 também não sentiu medo. Mas pelo contrário, quando a gente. Eu falo que
Inteligência emocional é saber o que vai fazer com aquela ação, tá? Eu estava ali sentindo medo, porque imagine, lá em 2014 eu tinha acabado de comprar um apartamento na planta, eu tinha aluguel de carro, ou melhor, aluguel de casa, tinha financiamento de veículo, tinha meu filho, tinha um monte de coisas. Claro que teve muitos momentos de medo, mas isso me fez planejar, isso me fez ter foco, né? E quando Isso. você tem uma meta bem definida, você, você fica concentrado nela e aí você acaba se preparando ainda mais para chegar lá, né? É igual a dinâmica que nós temos no nosso treinamento, né? Que é o Firewalker. Quando a gente está visualizando lá na frente, a gente passa por qualquer coisa, porque sabe que aquilo ali vai ser passageiro. É. Então, eu acho que esse equilíbrio, como você está falando, né, essa inteligência, não é deixar de sentir emoção, porque se deixar de sentir, está quebrado. Não, e se você deixar de sentir emoção, você morreu, porque não tem. Ó, as pessoas estão assistindo essa live, elas estão com determinada emoção. Quando você desliga essa live e vai fazer outra coisa, você está sentindo uma determinada emoção. Então, a nossa vida como um todo, ela é uma vida emocional, tá entendendo? Então, assim, mesmo até a ausência das emoções é uma emoção, né? Que é a indiferença. A indiferença, ela é uma emoção. Então, assim, não tem como você fugir disso. Não tem. E aí é muito interessante quando você falou, por exemplo, como a gente tem, né, nos treinamentos o Firewalker, qual é a ideia, né, a estrutura do Firewalker? Ele tem uma estrutura vinda da programação neurolinguística que ela chama que é uma prestidigitação linguística. E para quem não sabe, esse nome exarrão, né? Ou, Roberto, prestidigitação, o que é isso? Nada é. Aqui, aqui na minha terra, que coisa é isso aí? Que negócio é esse, hein? Nada mais é do que você quebrar uma crença que há muito tempo está aí enraigada. Então, assim, enraizada em você. Então, quando a gente quebra a prestidigitação, né, esse tema dentro da programação neurolinguística, ele é muito estudado e ele é muito profundo, porque quando eu quebro uma crença, toda a nossa estrutura cerebral se movimenta. Então, assim, seja daquela crença mínima, seja daquela mais potente que você tem, a cada momento que você quebra essa crença, que você modifica uma forma que você enxerga alguma coisa na sua vida, isso vai mexendo na tua estrutura. E essa tua estrutura, sendo movimentada, vai te dando novas opções. É exatamente como você está limitado aqui, ó. Eu estou limitado, certo? Se eu estou isso aqui, eu não consigo olhar além da minha mão aqui. Mas a partir do momento que eu vou tendo novas experiências, novos treinamentos, novas formas de pensar, esse bitolamento ele vai se abrindo e eu consigo enxergar mais além. E aí É porque o conhecimento que nós tivemos, né, Alberto, trouxe até aqui. Se a Exatamente. gente quer para um outro patamar, a gente precisa de mais conhecimento, concorda? Sim, não é o caminho é diferente, né? Porque eu cheguei até um determinado momento, até um determinado patamar, eu tenho que buscar outros. E aí, Jean, eu queria elencar com um ponto aqui que eu acho interessante para trazer para essa discussão, que é como você enxerga os seus funcionários, né? Porque assim, como que você enxerga eles a nível de maturidade emocional? Porque o empresário, eu costumo dizer que se ele não tem uma inteligência emocional ainda bem definida, em algum momento ele vai ter que aprumar esse negócio, porque ou por bem, ou ele vai fazer treinamentos para abrir essa forma de pensar, ou a vida vai bater muito nele. Vai bater muito nele e ele vai, de qualquer forma, buscar essas ferramentas, né? Mas com relação àquela pessoa que é CLT, aquele camarada que ele acredita que segurança existe, que tudo é estável, né? O que é que você acredita? O que é que você consegue enxergar no meio de funcionários, assim? Então, Roberto, eu venho de uma família, né, que meus pais são concursados, né, funcionários públicos. E aí eu cresci num ambiente onde eu fui
preparado e modelado, e minhas crenças sempre foram para ser uma pessoa com segurança, com CLT, né? Um CLT, eu passar no concurso, enfim. E aí eu tive que fazer essa prestidigitação aí nessa crença Sim. e mudar minha forma de ver as coisas. Eu sei também que, né, todo aquele momento, meus pais fizeram sempre o melhor que eles podiam, né? Com muito amor, com muito carinho, eles queriam nada mais que o meu melhor e me proteger. E aí, em um momento, quando eu entrei nesse universo, eu conseguia ver que também eu poderia fazer de outra forma e iria ser feliz de outra forma. Sim. Por que eu narrei isso? Para dizer que hoje, como é que eu vejo meus funcionários? Me colocando na cadeira deles. Né? Tem algo que eu faço aqui, é investir neles, em conhecimento, em colocar que eles também façam treinamentos de autoconhecimento, de desenvolvimento, porque eu acredito, Roberto, que quanto melhor eles estiverem, melhor vai estar eu quanto empresa. Exatamente. Não tem como. Entendeu? A empresa não são as paredes, né, Jean? Por mais que o maquinário que você tenha comprado, eu sei que foi muito bacana, mas tem alguém para manusear esse equipamento, né? Tem problemas que vão acontecer. E quem que vão resolver esses problemas? Não é a máquina. Ainda não chegamos nesse nível, galera. A gente ainda precisa de pessoas. E aí ainda a gente precisa da pessoa que vai dirigir o carro, que vai chegar na obra no horário certo, que vai cumprir, não é? Que vai ter responsabilidade com os equipamentos. Eu vi Exato. que Matheus está aqui, Matheus é meu engenheiro, trabalha aqui comigo, e eu acho que ele é prova aí do quanto a gente conversa sobre isso, né? O quanto eu, inclusive, colo que ele evolua, que ele leia livros, que ele abra a mente dele para que ele não esteja numa zona de conforto. Eu brinco falando assim, ó, meu sonho é quando eu chegar aqui e perceber que meus funcionários, meus topógrafos, meus engenheiros estão andando de Hilux. Sim. Porque não se contente com pouco, queira muito. E pensando com o empresário, se meu funcionário está de Hilux, no mínimo eu vou estar de helicóptero. Exatamente. Então, parte do pressuposto que quanto melhor eles estiverem, melhor vai estar eu também. Então, é aquilo que a gente fala, tem que ser mão dupla, né? Tem que ser bom para os dois lados. Então, hoje, aqui dentro da empresa, a gente consegue criar um ambiente bem colaborativo, onde a comunicação faz toda a diferença. Porque eu penso que o feedback necessita também ser dado, né? Como você Sim. falou, somos humanos. Então, tem momentos que a gente erra. Eu também, como gestor, eu cometo erros. Sim. Né? E reconhecer esses erros, eu penso que é inteligência também. Na realidade, dentro do processo de inteligência emocional, o primeiro passo para você caminhar para uma boa inteligência emocional é reconhecer o seu estado atual, né? Você Sim, ter verdade. consciência daqueles pontos de melhoria, porque assim, se eu não tenho consciência daquilo que eu tenho para melhorar, como que eu vou melhorar? Ou seja, é a etapa inicial do processo de evolução, ele é a identificação de quem você é. Por isso que dentro dos treinamentos, quando a gente vai mapear, né, algum processo, a primeira coisa que nós temos que fazer são dinâmicas de identificação. Por que eu tenho que fazer pontos de identificação? Porque primeiro eu identifico o que eu sou, ou o que eu tenho, ou que estado estou, para que depois eu tome decisões corretivas para que eu possa acertar, mudar, redirecionar. Isso acontece na vida empresarial, mas também acontece na vida pessoal também. Né? Então, por exemplo, se você tem lá a sua empresa, você não está faturando a contento, você tem uma meta X, e você não está faturando essa meta X, você tem que mudar alguma coisa. Ou seja, se você continuar fazendo as mesmas ações, você Vai ter o mesmo resultado. Exato. Então, assim, a mesma coisa acontece dentro do nosso ponto, que é a inteligência emocional. Se eu identifico, por exemplo, que eu sou uma pessoa insegura na tomada de decisões, que é muito comum,
Eu conheço vários empresários, né? Quando eu fazia o processo de coach 1 a 1, muita gente, muitos empresários, eles chegavam até a mim com a necessidade quase que exacerbada de tirar essa insegurança. E muitas vezes aquela insegurança estava ligada à falta de planejamento, à falta de ações. Aí porque ele ficava ansioso, Preparo, né? Muitas vezes também. exato, ele enchia o presente de futuro, tu tá entendendo? E aquele futuro que ainda não existia na vida real, só na cabeça dele, atrapalhava-o de fazer o que ele precisava fazer, que era o quê? O atual, o planejamento atual. Porque o que eu faço agora, o que eu planejo agora, é o que vai me dar o norte para eu chegar no futuro. Então, por exemplo, se eu quero faturar R$200 mil na minha empresa, eu tenho que trabalhar ações hoje, para que eu caminhe em direção a esse objetivo. E muita gente, acredite se quiser, você que está aqui assistindo, não faz isso. As pessoas ficam achando que as coisas, elas olham esses gurus da internet, elas olham esses caras que tem não sei o que, né? E elas se vê tão desconectadas dessas pessoas que elas só admiram essas pessoas e ficam paralisadas. Mas deixa eu te falar, você pode fazer alguma coisa agora. Qualquer ação que você faça agora, você está evoluindo. Se você assistiu a nossa live inicial da Mutase, que está lá no YouTube, a gente fala qual é o conceito de evolução. É qualquer movimento contínuo. Ou seja, se você faz um movimento e esse movimento ele é contínuo, você está no caminho da evolução. Não tem como ser diferente. Agora, se você fica parado, o que é que acontece? Você não está evoluindo, você vai murchar. E assim, dentro dessas questões de funcionário, Jean, como que você vê, quais são as ações? Você já falou uma, né? Você permite que os seus funcionários façam treinamentos de inteligência emocional, evoluam também, eu acho muito bacana. Eu também faço isso na Devari, né? E qual outras ações você acredita que a pessoa que está aqui como CLT ela pode fazer, independente da empresa, né? Porque nem toda empresa ela vai investir. Não é todo empresário que tem essa visão que nós temos, né? Se você é empresário aqui, eu já lhe digo, lhe convido a você investir na sua equipe. É o melhor investimento que você pode fazer. Isso eu o mais barato, inclusive. Exatamente, o mais barato, exatamente. E quais outros tipos de ações você acha que essas pessoas, independente da empresa, elas podem fazer para ajudar o processo de inteligência emocional delas? Roberto, eu penso que planejamento faz toda a diferença, seja ela em qualquer área. Sim. Você ter suas metas lá bem específicas também vai fazer toda a diferença. Eu vou dar um exemplo. Tem muita gente aí que um grande aprendizado financeiro que eu tive foi que não é quanto você fatura, é o que você tem feito com aquilo que você fatura. Exatamente. Né? Eu acho que todo mundo aqui deve conhecer alguém que ganha um salário mínimo e você vai ver a pessoa que tem a casa dela própria, tem a casa toda organizada, enquanto o outro que está lá, sei lá, ganhando R$5.000 e está devendo cartão de crédito, enfim. Então, o planejamento e o foco no objetivo, eu acho que é algo que qualquer um pode fazer e é muito fácil. Com certeza. Aqui na minha sala, eu tenho um quadro na parede, onde cada funcionário tem sua coluna e as atividades da semana. Sim. Então, ele chega na segunda-feira, ele já sabe o que vai fazer na sexta-feira. Exatamente. É engessado? Não. É mutável, né? Sim. Mas você tem um norte. Sim. Eu achei interessante hoje, quando eu cheguei, o quadro estava... um dos funcionários tinha ficado tudo. E ele chegou no final da semana, estou vendo aqui na minha frente, ele tinha cumprido as 25 tarefas da semana dele. Sim. Então, ele pode sair mais cedo. Sim. Fazer algo porque ele merece, né? Por merecimento.
Sim. Entendeu? Então, eu penso que essa mentalidade do planejamento você pode fazer independente de ser CLT ou não, de estar no cargo da gestão ou não. É. Muitas vezes, eu lembro que quando eu estava lá como engenheiro na empresa, chegou um momento que eu recebi uma proposta de uma multinacional que eu ia receber 3 vezes o meu salário. Mas naquele momento eu já tinha decidido que eu ia ser empresário. E eu estava naquela empresa não pelo dinheiro mais, eu estava pelo conhecimento que eu estava tendo, Cara, pelas conexões que eu estava fazendo. Então, eu passei, meu velho, e falo que foi, tipo assim, foi punk, porque imagina vocês dormir imaginando, caramba, eu posso acordar amanhã ganhando 3 vezes o que eu ganho hoje. Mas aí volta para a tomada de decisão, né? Mas sim, onde é que eu vou estar há 10 anos? Será que esse dinheiro aqui vai fazer diferença? Vai me deixar feliz? Porque exato. o dinheiro aqui é uma consequência do que você faz com felicidade. Ele vem, não é? Quando você está alinhado, conectado com o seu propósito. Igual a gente está fazendo aqui, penso que a gente pode estar ajudando um monte de gente, né? Sim, Dando um monte de insight. O sim, quanto esse universo vai trazer para a gente. exatamente. Então, assim, Peço- Pode eu, falar. eu lembro eu lembro que nessa época, né, eu planejei, disse, não, vou ficar mais um período aqui. Quando eu estiver preparado e pronto para empreender, eu vou empreender. Sim, Então, assim, hoje eu faturo consideravelmente mais do que aqueles 3 salários que eu queria lá naquela época, ou que eu abri mão naquela época, entende? sim, Então, eu acho que respondendo o que você perguntou de o que você pode fazer como um CLT, é muito simples. Se terminar a live aí, você pegar uma caneta, escrever onde é que você quer estar daqui a 6 meses, onde é que você quer estar daqui a há um ano, 2 anos, e boto lá. Eu tenho colado no meu guarda-roupa uma imagem lá que é no meu projeto de vida. sim, E eu sei onde vou estar daqui a 10 anos. Eu sim. sei qual é o carro que eu vou ter, eu sei qual é a casa que eu vou ter, eu sei qual é a família que eu vou ter. Entende? Então eu acordo, ao trocar de roupa, estou visualizando isso, vou dormir visualizando isso. Isso. Então está sendo programado. Sim. E é interessante você falar sobre isso, Jean, porque muitas pessoas acham que fazer um projeto de vida é um negócio mirabolante. Eles acham que é coisa de outro mundo, e não é, gente. Se você pegar aí o papel e caneta, certo? E começar a escrever 4, 5 ações para um objetivo que você quer, você já fez um projeto, talvez não de vida, mas um projeto em cima daquilo que você deseja. Ah, eu quero comprar um carro. Vamos supor que você não tem carro, você quer comprar um carro. Beleza. Quais são as ações que você tem que ter hoje para que você consiga realmente obter esse carro daqui X dias? Então, esse é o ponto. Eu tenho que ganhar mais. Beleza. Quais são as opções que você tem para ganhar mais? Você pode sair do seu trabalho para um outro lugar? Você pode fazer alguma coisa para vender? Né? Hoje a internet está aí. Tem pessoas, tem pontos, por exemplo, dentro do nosso treinamento, que é o seminário de vendas, né? Que é o Vencast, que a gente ainda nem apresentou. A gente vai mostrar para vocês formas de você conseguir vender pela internet. Ou seja, hoje eu trabalho com tecnologia há mais de 20 anos e eu posso dizer para você, eu tenho vários negócios dentro dos meus negócios, né? Então hoje a gente consegue fazer dinheiro dentro da internet. Agora, você precisa adquirir conhecimento. Não tem como cair do céu as coisas para você. Você tem que dar o primeiro passo em direção à evolução e a evolução dá um passo em direção a você, né? Então, assim, é importante que vocês entendam que todo esse processo que nós estamos falando, todo esse processo que o Jean falou, do faturamento da empresa dele, de ele ter faturado hoje, fatura bem mais do que a proposta que o cara fez lá atrás, isso tem a ver com autoconhecimento. Ele tomou uma decisão, ele disse, olha, eu não quero mais ser CLT e agora eu quero faturar 3 vezes mais, 5 vezes mais, 6 vezes mais com a minha empresa.
Entendeu? Então, assim, porque o Jean não vai, acho que não vai abrir, mas os valores dos equipamentos que ele comprou, cara, eu analisei com eles alguns e é de última geração, pô. Então, imagina aí drone, né? Quanto é que é um drone? O drone dele não é um drone específico, né? Para poder fazer mapeamento de território. Então, assim, são coisas que realmente faz com que ele utilize as ferramentas de inteligência emocional para tomar decisões de investimento. Talvez outras pessoas inseguras não tivessem essa visão de investir no negócio, né, Jean? Porque assim. Roberto, e tem uma passagem que eu vi aqui Vitória escrevendo que me fez lembrar. No início da pandemia, lá em fevereiro do ano passado, eu achava, né? Para você ver o quanto esse processo é diário de evolução. É um ciclo. Eu achava que já tinha chegado no topo. Eu tinha um contrato bilionário, e aí foi o grande aprendizado que eu te falei do faturamento. Eu tinha 40 funcionários dentro da empresa e achava que estava lá na minha estabilidade. Né? Não, agora eu já sou o empresário, já estou no nível, enfim. E aí foi quando veio a pandemia, que ninguém esperava. Sim. Fiquei triste, fiquei com raiva, né? Mas algo que sempre foi pra gente, né, Vitória? Tá aí que ela não me deixa negar, era a responsabilidade que a gente tinha com os colaboradores. Então foi algo que a gente prezou e teve que abrir mão de muita coisa. Abrir mão de carro, abrir mão de economia, de apartamento, enfim. E era uma tomada de decisão que a gente sabia que estava sendo tomada naquele momento, mas a gente ainda assim sabia onde ia chegar. Sim. E um ano depois disso, eu reduzi meus funcionários, né? A gente quase quebrou mesmo. Eu acho que tem uma diferença grande entre quebrar e falir, né? Porque a gente faliu, mas não quebrou. Sim. Né? Eu acho que quebrar é quando você acredita que não é mais nada. Mas a empresa faliu. Né? Financeiramente, ela ficou no vermelho total. Mas hoje, um ano depois, a gente fatura mais do que faturava. A gente tem um patrimônio, como você falou do material, que eu construí em um ano, o que eu não construí em 6, em 7. Sim. E isso veio da mentalidade. Quando a gente passou a ver as coisas com um olhar. Porque um grande aprendizado, Roberto, foi sair do operacional e ir para o estratégico. Isso que eu ia dizer. Tem muito empresário aqui, Jean, que eles acreditam muito que eles têm que quebrar a pedra ainda. E até para o bem dos próprios funcionários, é ideal que ele saia desse processo. Que ele vá realmente ter uma visão estratégica, não é verdade? Eu adoro ensinar. Eu tenho um prazer, assim, dentro do meu negócio de topografia, é pegar um funcionário lá que não tinha conhecimento nenhum de topografia, trazer ele como auxiliar e em pouco tempo ele se tornar um topógrafo, né? Falando em números, hoje, um topógrafo ele ganha em média de 2.000 a 5.000 reais. Né? Um topógrafo com já conhecimento. Poucas universidades hoje você se forma para ter um salário já nesse nível, né? Sim. Então, assim, é algo que eu sou muito feliz de dizer que, assim, pelo menos uns 15 topógrafos eu já fiz esse processo e de receber no final do ano um monte de agradecimento. Ah, você mudou minha vida, minha família era assim, hoje eu posso dar uma condição melhor, obrigado pela oportunidade. Por que eu estou trazendo isso? Confiar no outro. E quando eu aprendi que gerir, você confia, acompanhando, fez toda a diferença. Né? Eu lembro que agora a gente iniciou uma obra aqui numa multinacional que a pessoa, por merecimento, ela conquistou o espaço dela de assumir a obra. Então, assim, era uma pessoa que há um ano atrás ela não conhecia nada de topografia e hoje ela ocupa uma posição, eu diria que privilegiada, porque ela está trabalhando com a multinacional, né? Nós estamos fazendo aqui um empreendimento que é uma usina solar gigante, 450 hectares, assim, é uma das maiores usinas do Brasil hoje. E você ter essa satisfação também de estar cumprindo a sua missão de contribuir com o outro, com o crescimento e desenvolvimento do outro. Isso é algo também que eu me orgulho
de fato, né, sem falsa modéstia, de ver o outro bem, né, e o quanto isso me faz bem também. Então, eu acho que gerir acompanhando, né? E confiando, porque eu acho que a gente tem que confiar. Até que ele me prove o contrário, eu confio nele. Lógico que a gente tem formas de acompanhar isso, né? Tem a tecnologia aí que nos ajuda a ter um ponto digital que hoje tem as coordenadas de saber se o funcionário bateu o ponto lá ou não. É. Então, assim, tem várias formas. Você é da sua área de tecnologia aí, você sabe muito bem disso. Eu acho assim legal você falando isso aí, cara, porque assim, ó, eu tenho várias empresas, né? Várias não, eu tenho 3 hoje. E eu não tenho nenhum funcionário. É impressionante isso. Hoje, para você ver lá na Devari, por exemplo, todos são sócios. Todos. Todos são sócios. A gente tem um conceito de distribuição de lucro. A gente, além da distribuição que eles têm, do Prolabore que eles têm como sócios, né? Eles também têm direito à distribuição de lucros porque realmente são sócios e também têm. Então, assim, esse meu conceito é o conceito de abundância, né? Ou seja, e isso, cara, eu levo muito comigo, né? De tipo assim, talvez assim, até algumas parcerias recentes não deram certo, pela minha ideia de abundância e as outras pessoas, até, na minha opinião, por escassez. De que a pessoa, às vezes, ela acredita que ela precisa só ganhar, como se não existe o ganha-ganha, né? E existe um propósito, pô. Aqui, todo mundo tá nesse mundo aqui por um propósito maior, tá entendendo? E que o universo, Deus, ele vai levar, caminhar as pessoas para aquilo que elas desejam. Então, assim, quando você faz um trabalho como esse, você está jogando para o universo e o universo vai devolver para você em dobro, em triplo, em quádruplo. Tá entendendo? Então, assim, isso é muito notório. Eu acredito muito nessa sua forma de gerir aí. Tanto que eu falei que o Matheus está aqui, né, que é meu engenheiro. Ele não é CLT, foi uma decisão tomada nossa, porque ele está sendo preparado para ser meu sócio. Uhum. Né? Eu penso que, como empreendedor, como você, a gente é dono de vários negócios. Sim. Então eu quero é que ele tome conta disso aqui, porque eu vou abrir outra empresa, outra empresa, outra empresa, e ele vai ganhar muito dinheiro, e ele vai ser feliz e realizar os sonhos dele. Sim. Né? E merecimento. A gente tem, dentro da GM, nós temos metas que, quando cumpridas, ele é reconhecido sim por isso. Sim. Então, também eu acredito, Roberto, no modelo americano de produtividade. Né? Sim. Então, por exemplo, Meritocracia, né? exatamente, eu tenho uma atividade no meu ramo, isso permite que tem uma tarefa, vamos dizer assim, ó, hoje você tem que fazer esse levantamento aqui. Ah, o cara acabou 3 horas da tarde o levantamento. Bicho, vai embora descansar porque tu cumpriu o que tem que ser cumprido. No outro dia, na atividade dele, e isso é o ganha-ganha. Ele é tão consciente que ele fica até 6, 7 horas da noite terminando a outra atividade que ele não conseguiu tirar naquele horário dele de expediente. Então, é uma mentalidade que nós usamos e dá super certo aqui, essa do ganha-ganha, né? Da meritocracia de fato. E É, financeiramente, gente, quando a gente reconhece o outro, quem não gosta de dinheiro, quem exatamente. não botar dinheiro aí, eu vou passar meu Pix, vocês podem botar aqui para mim, viu? É verdade. E assim, é muito interessante isso, né? Mas assim, isso só é possível, gente, se você tiver um alinhamento emocional, né? Se você tiver uma inteligência emocional. Porque tudo começa na gente. E aí a gente passa para o coletivo. Lembra lá, né, da palestra lá que a gente falou sobre a origem, até da mutase, mas isso é a origem da vida, né? Eu acredito que realmente tudo começa na gente e depois que a gente se transforma, a gente passa para o coletivo. E quando a gente passa para o coletivo, aquilo vai sempre se ordenando em ciclos. Cria ciclos, fecha ciclos, abre ciclos, esse ciclo se reordena. E aí, se você estiver aqui, né, e você acredita que tudo que nós falamos aqui faz um pouco de sentido para você, eu vou te convidar para que você possa participar do nosso seminário de inteligência emocional, que vai ser aí
dia 17 e 18 de abril. Ele vai ser todo online, direto você vai poder fazer na sua casa e eu garanto que você vai ter grandes aprendizados, tá? Nós estamos aí fazendo uma condição realmente inicial do nosso processo. Esse preço vai ficar aí até domingo, tá? Então, se você quer saber mais, manda um direct pra gente. Ou se você já sabe, o link tá na bio para que você possa fazer esse processo, tá? Eu garanto para você que vai ser realmente fantástico. E eu vou até fazer um desafio aqui, né? Se você fizer o seminário e chegar no último dia você não gostar, você pode mandar uma mensagem para a gente e a gente devolve o seu dinheiro, tá? Pode ter certeza. Por quê? Porque a gente sabe do que a gente vai transmitir. A gente tem a segurança do processo que a gente vai trabalhar. Quem já tem, olha, a Vitória falando que já tem gente aqui que quem vai para o seminário, coloca aí eu, gente, nos comentários. E Jean, eu queria que para a gente começar o início do fim, como diz a música, né? Que você mandasse uma mensagem aí para aquelas pessoas que hoje elas são CLTs, mas pensam em um dia almejar uma carreira, né? Buscar algo para a vida delas. Qual é o conselho que você dá para elas nesse momento? Eu preciso dar um conselho, e assim, é um conselho de quem tomou isso um dia como decisão. Eu lembro que lá atrás, quando eu entrei nesse universo aí de autoconhecimento, eu estava com um padrão de dinheiro que me fazia estar no cheque especial. E eu lembro que uma amiga me apresentou o treinamento e falou assim, faz esse treinamento. E naquele momento eu não tinha dinheiro para fazer aquele treinamento. Mas aí eu pensei assim, cara, se é algo que eu acredito, eu vou lá. Eu paguei o meu treinamento com cheque especial até na época. E detalhe, aquilo foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Se eu estou aqui hoje, e aí eu sou muito grato a você, Roberto, eu quero deixar registrado aqui, né, que lá atrás você foi meu head trainer, foi quem mandou eu olhar para aquele X e chegar aqui onde eu estou hoje, né? Sou muito grato, levo você no meu coração, assim, gratidão é um valor muito forte em mim e você faz parte disso. Quero deixar registrado. E ter tomado essa decisão, tá lá, financeiramente sem poder, porque eu pensava que não podia, né? Muito embora hoje eu perceba o quanto eu podia. E aquilo mudou minha vida, porque não só a minha, de toda a minha família, porque toda a minha família, ela consome isso hoje. Sim. Meus pais, meus irmãos, minha esposa, todo mundo consome. E o quanto nós crescemos juntos, um apoiando o outro, um se comunicando com a mesma linguagem, né? E essa decisão que talvez você está pensando, cara, vai lá, tá com medo, vai com medo mesmo. Vai lá, toma, porque como você falou, Roberto, às vezes a venda está lá na nossa frente e a gente está tropeçando numa pedrinha tão pequena e é só isso. Faz toda a diferença. Tem um amigo que está aqui, né, Luiz? Eu gosto sempre de contar essa história. A gente uma vez tomou um café e foi o café mais rápido e mais importante também nessa tomada de decisão, né? Eu tinha uma crença que o ano só iniciava depois do carnaval. E aí Luiz me perguntou assim, Jean, e o carnaval lá em Rio Grande do Sul é igual o carnaval aqui em Recife, né? Na época eu morava em Recife. Eu disse, não, por que tu não arruma um contrato lá? Luiz, antes do carnaval já fechei 2 grandes contratos esse ano, viu, meu amigo? Obrigado. Aí sim, hein? Inteligência emocional, não é? Ver o mundo de outra forma. Então, gente, o seminário está aí. Eu estando no seu lugar, eu iria lá com medo, sem medo, vá. E não é todo lugar que a gente tem essa garantia aí de ser Deus. Chegar lá no final, não gostou,
Avisar. Risco, né, cara? Qual o risco de você fazer? Nenhum, Zé. Porque se você não gostar, a gente devolve o teu dinheiro. Tá entendendo? Então, o risco é zero para você. E ainda você vai ter a E possibilidade. ainda pode dividir em 12 vezes. Exato. E ainda você pode ter, como é que você ainda vai ter a possibilidade de ter outras visões, porque assim, às vezes, Jean, o que falta para a gente é a gente enxergar o mundo de uma outra forma. Às vezes o mundo está ali, às vezes a gente está até na roda da fortuna, digamos assim, a gente está no caminho certo, só que a gente não se acha merecedor daquilo. Isso tem um nome dentro do processo de coach, dentro da PNL como um todo, né? Você tem um problema de crença de merecimento. Eu conheço pessoas, cara, que são pessoas tecnicamente maravilhosas. Pessoas que são. Eu recentemente falei para uma pessoa: você é uma mina de ouro. Se alguém mal intencionado descobrir você vai morrer, entre aspas, na mão dela, porque ela vai saber lhe empresariar, né? De uma maneira tal que ela vai fazer dinheiro e você, que é o dono do talento, vai Vai ficar muito rico com seu talento, né? Exatamente. Então, assim, e o que é que falta para aquela pessoa? Pelo menos faltava, né? Que agora ele já está começando a trabalhar depois que a gente conversou. É ele entender, cara. E às vezes, gente, não é culpa nossa. Esse processo, ele é um processo inconsciente. Inconsciente. Olha, eu passei 25 anos com um trauma de medo, de insegurança, proveniente de uma coisa que aconteceu na minha vida quando eu era criança, quando eu tinha 8 anos de idade. Quando minha mãe brigou com meu pai e num momento de raiva, ela falou para ele da boca para fora que ia embora. E aquilo para mim, quando criança, eu levei literalmente, porque criança é um processo literal. O que ela escuta, ela acredita que é exatamente daquela maneira. E naquele momento eu dei um significado de que minha mãe ia me abandonar, ela ia embora e ia abandonar. E aquilo fez gerar dentro de mim uma crença de que todas as coisas iam-se embora de mim, que todas as coisas eram difíceis, que nada funcionava para mim. Então eu passei 25 anos acreditando nisso, sem saber que eu acreditava nisso. Foi preciso um amigo meu me carregar para um determinado treinamento de evolução para que eu pudesse passar a ter consciência disso. Então, se você está aqui nos assistindo e às vezes não acha, não, eu já sou bonzão, eu já tenho isso, cuidado, porque é o pior lugar para você estar, é naquele papel onde você acha que não precisa de nada. Porque neste momento aí, você não tem mais como absorver, não tem mais como evoluir. Se você não tem mais nada para aprender aqui neste plano, me desculpe, já está na hora de você ir para outro. Porque só faz sentido você estar aqui se for para evoluir e levar a evolução para essas pessoas. Caso contrário, amigo, tchau, vamos para outro nível. Tá entendendo? E vale ressaltar, né, no seminário, esse cuidado, né, Roberto, pela segurança, né, inclusive, tá fornecendo algo online que a pessoa vai poder estar na segurança da casa dela ou do escritório, seja onde for, com o fone de ouvido dela e vivendo aquilo que... Porque, como eu te falei, né, lembra que eu lhe disse que durante esse ano eu mudei minha mente e fiz outras ações dentro da empresa. Eu fiz alguns treinamentos online e foram assertivos demais. Sim. Né? Então, assim, essa oportunidade, gente, que a Mutase está oferecendo para vocês, talvez eu ouso dizer que é única, né, velho? Eu não sei se lá para frente vai ter outra oportunidade dessas, não agora que é o lançamento da empresa, né? Exatamente. Ninguém sabe se as condições. Aliás, não vai ter, né? Porque assim, o valor que nós estamos fazendo agora, nunca mais nós vamos fazer. Né? Então, assim, se você está pensando, né, em fazer, não pensa muito, não. Lembra? Toda dúvida é insegurança, insegurança é medo, medo é paralisia, paralisia está barrando a tua evolução. Então, assim, se você busca evoluir, aproveita agora que você está com tempo, né? Aquele discurso do tempo agora, ele já não existe,
né? Por quê? Porque todo mundo agora vai ter que ficar dentro de casa, o lockdown tá aí. Então, se você vai ficar dentro de casa, aproveita para evoluir, aproveita para você ir mais além, né? Então, nós, dentro do processo do seminário, nós vamos ter ferramentas poderosíssimas de programação neurolinguística, nós vamos ter ferramentas de coaching, nós vamos ter terapias transacionais, nós vamos ter respirações, nós vamos ter visualizações, ou seja, é um processo feito, modelado especificamente para que quando você já saia do seminário com um norte, que você saiba exatamente quais ações você precisa ter para atingir os seus objetivos. O processo mais poderoso que você pode ter, gente, é um processo de você... Eu costumo dizer que é quase igual você comprar um terreno. Quando você compra um terreno, aí o Jean deve saber melhor do que a gente, a primeira coisa que a pessoa faz é o que? É limpar aquele terreno, terraplanar, né, Jean? Ele tira tudo que não presta para depois ele subir o empreendimento dele. E a mesma coisa acontece conosco. Se a gente quer alçar, se a gente quer construir algo grande na nossa vida, a primeira coisa que a gente tem que fazer é limpar todo o lixo que tem dentro da gente. Terraplanar a nossa mente. Tudo aquilo que não presta, a gente tem que deixar de lado para que eu abra caminho, para que eu possa construir algo novo, algo alto, algo que realmente tenha valor. Porque com um adendo depois que você falou, Roberto, desculpa interromper, que para mim veio muito forte quando você falou da quarentena que está aí na porta de novo, né? Exatamente. Eu acho que é algo perigoso demais, né? Os números estão aí, não deixam negar, mas eu acho que tem um dano, talvez muito maior lá na frente, que está aparecendo com as pessoas, que é o emocional durante essa pandemia. Exatamente. Quantas pessoas estão trancadas dentro de casa com síndromes? Quantas crianças hoje estão complexadas? Então, assim, o seminário, cara, é inclusive a oportunidade de você terraplanar tudo isso. Exatamente. Né? Porque, como eu falei, não é um ganho só para mim. Quando eu evoluir, meu filho evoluiu, cara. Você conversa com meu filho hoje, a comunicação dele é diferente do que ele era antes, né? Exatamente. É o que eu falei, é o que a mutase, é a criação da mutase, né? Quando eu evoluo, a gente sempre começa de nós, daquela unidade base, daquela unidade elementar, e a gente passa para o coletivo, né? Ou seja, quando eu evoluo, cara, eu passo do que é para mim, do que é só para mim, e eu passo para o coletivo, para o outro, para meus familiares, para os meus amigos, para o meu colega de trabalho, né? E você falando isso, tem uma pessoa que está aqui na live, que é a Vivi Chiesi, né? Que ela é empresária, e ela, conversando com ela semana passada, ela falou: Robério, os meus funcionários estão em tempo de ficar loucos dentro de casa. Eles não têm mais... Elas disseram, eu vou até colocar eles para fazer isso. Porque, assim, é um processo que para nós, né, para todos, não estão acostumados a estarem dentro de casa o tempo todo em lockdown, é um processo que você precisa organizar suas emoções. Né? A quantidade de separação que teve, a quantidade de brigas de casal que teve, muitas vezes por falta de comunicação, né? Que é uma coisa que nós vamos trabalhar dentro do seminário. As pessoas nasceram para viver em relacionamento, né, Roberto? Exatamente. Eu fizer uma pergunta aqui, perguntar assim, quem quer ter 1 milhão de salário mensal? Eu acho que vai ser unânime. Quem não quer, né? Exatamente. Mas se eu perguntar assim, ó, quem quer 1 milhão e viver o resto da vida numa ilha, sozinho, todo ano, todo mês ganhando 1 milhão? Eu acho que ninguém vai querer viver um negócio desse, você sem poder sair da ilha para gastar e você viver sozinho. Então eu acho que prova maior que a gente nasceu para viver integrado, né, com pessoas, com os outros. Então, quando a gente está no processo desse de quarentena, preso dentro de casa, aí vem depressão, vem um monte de outras coisas. E você está preparado em até entender que aquilo também vai passar, né? Aquilo também passará.
E o que é que eu posso fazer? Qual a estratégia que eu vou usar? Né? E eu falo que teve um monte de gente que durante essa quarentena começou a brigar ainda mais com a esposa. Ah, não, tá junto, briga. Pelo contrário, eu acho que essa quarentena ela foi um catalisador. O que é um catalisador? É um acelerador de processos. Sim, Se você já vivia, cara, um relacionamento ruim, o que ele fez foi piorar porque ele catalisou. Mas não foi a quarentena, foi o que você já fazia antes, suas ações. E esse seminário talvez seja a grande oportunidade sua de fazer diferente e ter a vida que de fato você merece. com certeza. Então é isso, Jean. Eu acho que nós estamos chegando aqui ao final da nossa live. Foi muito gostoso estar conversando aqui com você. Gostei demais, né? É sempre bom a gente conversar com aquelas pessoas que vivem, né, o que pregam. E eu tenho certeza, a gente já tinha conversado isso em outras oportunidades. Esse seu processo de evolução empresarial, né? Esse ponto aí que você falou. Então, assim, é muito bacana sempre a gente ter pessoas aqui que realmente viveram na pele, né? São exemplos daquilo que elas podem abrir a boca para falar. Então, muito obrigado pela sua generosidade de estar aqui com a gente. Sei que o seu tempo aí é bastante corrido, mas que bacana que você tirou um tempinho da sua agenda para estar aqui conosco. E eu queria que você deixasse aí uma mensagem final para todos nós. Roberto, primeiro eu quero agradecer também a você, a todos que estão aqui, né, que já tomaram a primeira decisão, porque enquanto tem aí uma sexta-noite um monte de coisas para fazer, tem pessoas que decidiram estar agora aqui ganhando esse conteúdo, né? E eu Exatamente. digo que foi por merecimento. E como essa, qualquer outro resultado na sua vida vai partir de uma decisão que você tomou. Nada de fato acontece por acaso. Exatamente. E se eu pudesse deixar uma mensagem, cara, era acredite em você. Mas muito mais do que acreditar em você, é faça por você. Porque tem um monte de gente fazendo pelos outros e esquece de fazer por você. Então, vai lá, cara. Se dá esse presente. Vive esse seminário, que lá na frente vocês vão querer ter feito isso antes. Exatamente, é verdade. É verdade. Então, gente, muito obrigado. Quero agradecer a presença de vocês todos, tá? Lembrando que a Mutase está aí, a gente está começando as nossas operações. Nós somos uma empresa de desenvolvimento humano, onde nós vamos trabalhar o ser humano como um todo, seja ele no âmbito profissional, seja ele no âmbito pessoal, tá? Aos poucos a gente vai apresentando os nossos produtos e as nossas ferramentas para vocês. E podem ter certeza que o melhor de você existe. Então, desperta vencedor, hashtag aí, ó, desperta vencedor. Eu vou fazer um último pedido para vocês, tá? Eu vou deixar essa live gravada, salva aí no nosso feed. E se alguma coisa do que nós falamos aqui fez sentido para você, faz o seguinte, deixa um comentário, nos ajuda aí a esse algoritmo do Instagram distribuir mais essa live, tá bom? E se você acha que alguém merece escutar tudo isso que a gente falou, envia também no aviãozinho, essa live vai ficar aí, tá bom? Então, um abraço, obrigado, Jean, e tchau, gente! Tchau, gente. Tamo junto, hein? Desperta, vencedor.